Amém, meus queridos? Bom dia e paz. Cadê o som daqui? Alô, alô? Alô. Amém. Bom dia e paz para vocês. Que Deus possa nos abençoar de uma forma especial. Amém? Hoje vários irmãos não vão poder estar aqui e alguns estão atrasados, né? Alguns ainda não chegaram. Está chovendo. Pois é, nós chegamos aqui cedinho, chovendo. Não é? Chovendo, a gente chega cedinho no trabalho. Não é? Nevando, a gente chega cedinho no trabalho. A não ser que fala assim, o trem quebrou, né? Aí nós ficamos agarrados. Então, a gente precisa estar na casa do Senhor. Está chovendo, sai mais cedo, levanta mais cedo, né? Amém? Graças a Deus, Deus possa nos abençoar todos vocês que já chegaram, aqueles que estão a caminho, possa trazê-los debaixo da proteção do Senhor e abençoar aqueles que já estão online, já estão recebendo a palavra, estarão recebendo posteriormente. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe nesta manhã preciosa. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua casa para juntos adorarmos o Teu santo nome. E neste momento nós nos colocamos no Teu altar, te suplicamos em primeiro lugar que o Senhor venha nos lavar, nos purificar com o sangue de Jesus. Derramando sobre nós a Tua bênção, derramando sobre nós a Tua vitória, derramando sobre nós a Tua misericórdia para a glória do Teu santo nome. Visita a Tua igreja com Teu poder. Visita os Teus filhos com Teu poder, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, porque a unção quebra, esmiuça e despedaça todo jugo. E lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus. Abençoa os Teus filhos que já chegaram, os que estão a caminho da Tua casa, os que estarão online, Senhor, assistindo posteriormente ou agora, nesse momento. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos de qualquer ataque do inimigo. Livra-nos, ó Pai, de qualquer artimanha de Satanás, de qualquer retaliação na nossa vida e na vida da nossa família. Que seja repreendido em nome de Jesus. E que a Tua unção, a Tua graça e o Teu poder seja sobre nós, nesta manhã, nesse dia, em tudo que vamos fazer. Principalmente no culto, na adoração ao Teu nome, naquilo que vamos ministrar da Tua palavra nesta manhã. Nós oramos, nós clamamos a Ti e te suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Amém, amados. Vamos adorar o Senhor. Hoje a equipe de louvor está todo mundo de vacation, né? Aproveitaram o feriado, saiu todo mundo, mas nós estamos aqui, nós vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao Senhor? Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Esse primeiro louvor nós vamos adorar. Ele diz que tem esperança para aqueles que estão perdidos. É o derrama sua glória? Não tem problema não. Nós vamos dar esperança e derramar a glória do Senhor. Derrama a glória do Senhor neste lugar. O pastor já fez uma oração maravilhosa que já nos induziu, já nos inspirou a prestar atenção. O Espírito Santo, Ele já está neste lugar, Ele já está derramando a sua glória sobre nossas vidas. Então fique atento à voz do Espírito Santo, que hoje quer falar ao seu e ao meu coração. Amém? Meu maior prazer estar em tua presença.
amor do Senhor. Que o maior prazer de nós, que nosso maior prazer seja meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, no teu poder, na tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Jesus, amém, aleluia, louvado seja. Agora tem esperança, né, pastor? Temos esperanças. Aleluia, Senhor. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Te adoramos. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão.
viver na palavra do Senhor, porque ao cheiro das águas, a vida, ao cheiro das águas, a restituição. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Não cessará, não cessarão os seus frutos e viverá. Mais uma vez, não cessará os seus frutos, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando o Senhor resgata o perdido, é como uma plantinha que é cuidada e começa a brotar. E ela começa a dar brotinhos, né? Não cessará o seu fruto e viverá. Não importa como a gente tem andado, a hora que você enxerta os seus pés, as suas raízes são enxertadas na figueira, você começa a ficar verdinho e começa a dar frutos. Aí você olha para o lado, você vê um irmão, os banquinhos vão enchendo. Essas são as nossas árvores, né? Nós somos o tronco. Nosso papel é difundir a palavra do Senhor. Aleluia. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória.
os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. E derramada está a sua unção sobre nós, e fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando tudo, Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. E derramada está a sua unção sobre nós, e fluindo está o Espírito Santo entre nós. Derramada está a sua unção, Senhor. Derramada está a sua unção sobre nós, e fluindo está o Espírito Santo entre nós, e fluindo Ele está neste momento, e fluindo está o Espírito Santo entre nós, Senhor. E fluindo está o Espírito Santo entre nós.
Amém, meus amados? O Espírito Santo de Deus, ele flui dependendo de cada um de nós. Ele não depende de nós, mas quando ele quer fluir em nós, ele depende de nós. Ele não flui aonde não é para fluir. Aqui, como nós não temos muitas pessoas, poderiam vir mais para frente um pouquinho, por exemplo. Só para ficar mais na frente, tem dois aqui. Isso aqui. Só para ficar. Aqui tem de 2, tem. O Júnior está aí, tem de 3. Pode pôr um 3, só não pode fechar um caminho aqui. Aí pode pôr ele. Amém? Isso. Aqui, isso, amém? Solange e Cristiano, vem mais para frente. Isso. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Hoje muitas pessoas estão viajando, né? Estão fora, aproveitando o feriado. Mas nós estamos aqui. Mas o mais importante é que Jesus está aqui. Porque ele disse assim, aonde estiverem o quê? 2 ou mais. Reunidos no meu nome, aí eu estou. Não precisa de multidão, não. Não precisa de multidão. E você pode estar até sozinho, porque ele habita onde? Dentro de nós. Não é mesmo? Às vezes, nós precisamos orar e queremos orar, e nós achamos que é com multidão que Deus vai ouvir. Não. Deus ouve a nossa oração. Você sozinho, e principalmente quando você está com uma outra pessoa, quando 2 ou mais concordarem acerca de uma coisa, será ligado no céu, será concordado, ligado no céu. Amém, meus queridos? Eu não sei se o povo viajou, porque hoje eu mencionei que eu hoje ia falar sobre humildade. Tá? Eu falei assim, olha, domingo que vem vou falar sobre humildade. Eu sei que muitos viajaram, não foi por causa disso, mas eu sei que alguns são. Né? A ovelha conhece o quê? O pastor conhece as ovelhas, né? O pastor conhece as ovelhas. Então, às vezes a gente não pode anunciar alguma coisa não, porque senão o povo corre, inclusive o diabo, né? E hoje nós vamos falar sobre humildade. Só que nós vamos falar e vamos ensinar algumas coisas, né? Humildade. Humildade é quando reconhecemos o quê? Isso é humildade. Quando eu não reconheço a minha limitação, é porque eu não sou humilde. Não sou humilde. Eu preciso saber que eu sou totalmente limitado. Ninguém vive sozinho. Nós dependemos de milhares de pessoas. Milhares de crentes, de não crentes, de quem teme a Deus, de quem não teme a Deus. Nós dependemos. Você pega um avião para viajar, você pergunta se o piloto é servo de Deus, se ele é batizado com o Espírito Santo, se ele é cheio do Espírito. Não. É ele que vai te levar. Você pega um táxi, um ônibus, você pergunta, não, só entro se for um crente cheio do Espírito. Às vezes é uma pessoa que não teme a Deus e que é até ateu, não confia, não acredita em Deus. Então nós dependemos de quem faz o nosso sapato, quem faz a nossa roupa, até o nosso papel higiênico. Porque se você for usar jornal, você vai depender do jornal. Né? Porque alguém faz o jornal, né? A Áurea, minha esposa, está falando, oh meu Deus, mas né? Eu estou falando alguma coisa exagerada? Não. O quê? A esposa, né? Vem cá, deixa eu arrumar sua blusa que está me incomodando. Está vendo? A gente depende de todo mundo, né? Nós dependemos de todo mundo. Então, meus irmãos, nós dependemos de tanta gente. Por isso que nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós não podemos chegar exigindo tudo, não. Que é isso? Então vai fazer. Vai você fazer. Não é mesmo? Vai você fazer. Então, a questão da humildade é quando eu reconheço
a minha limitação. A pessoa que não é humilde, ela não reconhece isso. Não, eu faço, não preciso de você. É muito triste isso. Teve uma pessoa no Brasil, muito rica, muito conhecida, minha pessoa muito conhecida. E eu comecei a evangelizar a família e os filhos quebrantados, a esposa se quebrantou. Eu comecei até a dar aula de órgão para essa pessoa. Essa pessoa não era crente ainda, e eu levava todas as vezes um livro das edições paulinas, do livro de Salmos. Eu sabia que essa pessoa era católica, então eu levava um livro de Salmos desse tamanho, com figuras lindas. E eu punha junto com minhas partituras, assim, para ensinar o livro de Salmos. Que coisa linda esse livro! É das edições paulinas? É. Olha, são salmos? Sim, são salmos. Olha, que coisa linda. Você carrega das edições paulinas? Sim, é a palavra de Deus. Né? Que coisa linda. Eu falei, você gostou, fulana? Gostei demais, então estou te dando de presente. Dediquei dele. E essa pessoa se converteu, ali eu dando aula de órgão eletrônico. Aí um outro filho se converteu, o outro filho se converteu, e eles foram batizados. E o marido era uma simpatia. Ele me chamava, Paulinho, quando você vem aqui, a paz enche essa casa. A paz enche. Então venha sempre a porta dessa casa aberta. Era uma mansão, uma das mansões, num lugar muito nobre em Belo Horizonte. E eu ia lá dar aula. E essa família quase toda se converteu. Só que o dono da casa não. Mas ele deixava eu ir lá, porque quando eu ia, a família ficava em paz. Porque ele é que tirava a paz de todo mundo. Ele tirava a paz da esposa, a paz dos filhos, a paz de todo mundo. Ele perturbava todo mundo. E eu ia sempre. Então vem aqui, eu quero que você venha aqui, que está todo mundo precisando. Ele não. Todo mundo está precisando. Ele não. E eu ia sempre. Só que nós viemos para os Estados Unidos, nós ficamos aqui 15 anos. E aí, quando retornei, que bom que você voltou. Minha família está precisando muito. Minha família está precisando. Eu não. Só que, meus irmãos, quando fizeram 2 meses que eu estava no Brasil, nós estávamos no Brasil, um dia eu estava orando e o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, eu estou todo arrepiado, vai lá na casa dessa pessoa e fala com ele que os dias deles estão contados. Os dias deles estão contados. Por causa disso. E eu estou todo arrepiado. Estou todo arrepiado. E eu estou com a agenda minha, que eu trouxe ela, guardo um monte de coisa. Isso já tem, antes de nós retornarmos para os Estados Unidos. Eu fiz uma lista de coisas. E eu liguei. Oi, tudo bem? Mas é você! Você está precisando voltar aqui? Eu falei, estou sim. Estou precisando voltar aí. Mas só que agora eu quero conversar com você. Comigo? Mas que privilégio! Assim, meus irmãos, que privilégio. Eu falei, com você que eu preciso conversar. Eu preciso só de uns 10 minutinhos ou 15 minutos no máximo. Mas é um prazer. Então vem. Você quer vir amanhã? Sim, vem amanhã, tal horas, porque depois disso eu tenho uma reunião, mas eu vou pedir a minha esposa para preparar um lanche, para você comer um lanche com ela e com meus meninos, e nós conversamos, e eu saio e vou resolver alguma coisa. Fui com essa incumbência de dizer, os seus dias estão contados. Eu sentei numa das salas, quase do tamanho disso aqui. E eu falei, olha, fulano, eu vim aqui porque essa semana Deus falou alguma coisa a seu respeito, eu preciso te falar. O que é? Que os seus dias estão contados. Os meus dias? Sim, os seus dias. Mas como que Deus fala uma coisa assim? Porque Ele falou. Mas por quê? Aí eu abri minha agenda. Por causa disso, 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 de tudo. Aí ele fez assim, falou assim, Deus se enganou. Essa pessoa que você está falando não sou eu. Eu falei assim, o endereço e o nome que ele me deu foi o seu. Por isso que eu estou aqui. Não, mas não sou eu.
Sinto muito, mas não sou eu. Isso era uma quinta-feira. Não sou eu. Eu falei, eu posso fazer uma oração então? Sim, claro, claro. E depois da oração eu vou ter que sair, mas você está aqui e fica com a família. Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos e eu já entreguei o seu recado. Toma conta dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Só isso? Só. Então, fulana, já terminamos a nossa conversa. Pode fazer o lanche. E fizemos o lanche, fui embora. Isso quinta-feira. No sábado à noite, a esposa me liga. Meu marido sentiu mal em casa, caiu aqui, não consegue mover um dedo, não consegue falar. Ele está ouvindo, ele está vendo, mas ele não consegue falar, não consegue mexer. Foi para o CTI, está no CTI, e ninguém descobre o que ele tem. Eu falei, nem vai descobrir, só Deus sabe. Mas você vai lá e fala com ele. Lembra da conversa que você teve? Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E você vai falar assim, 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 e para ele repetir aqui, ó, na mente dele. E ele, com os olhos arregalados, fez e morreu. Na segunda-feira eu fiz o sepultamento. Porque Deus fala, Deus dá tempo, Deus adverte. E às vezes nós pensamos que nós somos donos de nós mesmos, nós não acreditamos nos nossos limites. E quando essa pessoa morreu, foi uma libertação para a família. Porque quando o diabo quer nos destruir, ele põe uma pessoa errada no nosso caminho. E quando Deus quer nos livrar, ele tira essa pessoa do nosso caminho. Vocês estão entendendo? Então não brinca com Deus, não. Nós vamos falar sobre humildade. Deus não é vingador e nem carrasco. Ele só mostra que os nossos dias são contados. No Salmo 139 fala assim, todos os nossos dias estão determinados. Então nós não sabemos. Então, humildade é quando reconhecemos a nossa limitação. Agora, isso depende de cada um, não é? Eu pus lá sobre o Tiago, capítulo 4, está escrito assim, antes, falando de Deus, ele, né, teria que ser com letra maiúscula, mas não está, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá a quem que Deus dá graça? Então não chegue a Deus com soberba. O Senhor está vendo? Será que o Senhor não está vendo? Não é assim. Ele vê todas as coisas. Não é? Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. O que é soberba? Vamos dizer o soberbo que é soberbo? Soberba é arrogância, é orgulho. Que não é a pessoa que não é modesto, pedante, que não se curva, não se humilha. Essa é a soberba. E eu coloquei aí humilde, né? Humilde é que reconhece o seu limite, que é modesto, que não se exalta, que não é pedante, muito menos arrogante. A essa pessoa, né, Deus dá graça aos humildes. Aos humildes ele dá graça, mas aos soberbos ele resiste. A graça, né, derrama o seu favor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua provisão, a sua bênção sobre nós. Por isso que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Nós vamos ler duas passagens bíblicas, e essas duas passagens bíblicas que nós vamos ler e encenar ao mesmo tempo. Amém? Aqui é uma representação de um templo, quando Jesus ia na sinagoga e orar. Ali está a menorá. A menorá sempre representou no templo judaico a presença de Deus. A menorá, não é?
Então, por isso que ela fica sempre acesa, ela não pode ficar apagada. E ali é um exemplo. Hoje nós não usamos isso porque a nossa luz é Jesus. E ele diz que nós somos luz aqui na terra. Então nós vamos prestar bastante atenção, nós vamos ler 2 textos. O primeiro fala sobre a oferta da viúva pobre e o segundo sobre o fariseu e o publicano que estavam orando no templo. Eu vou pedir para apagar as luzes. O texto fala que, sentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo. Jesus está aqui, meus irmãos. Aqui é uma representação, mas Jesus está aqui. E Ele está vendo a nossa vida. Ele está olhando para cada um de nós. Ele entra no templo, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando você vem aqui, não venha de qualquer forma. Venha para adorar a Deus, porque o Senhor está neste lugar. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Ao outro versículo de trás, por favor. Fica parado nele aí. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Muitas pessoas vêm arrogantemente, achando que elas dão muito, que ninguém dá nada, não é mesmo? E vêm para trazer a sua oferta no altar. Só que Jesus está aqui, Ele está nos observando. Ele está vendo a nossa vida. Ele está observando a cada um de nós. Ele observava ali como lançava o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. E achando que estavam fazendo alguma coisa. É muito importante você dizimar, porque o dízimo é a prova da nossa fidelidade a Deus. E a oferta é a prova da nossa generosidade, mas não do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então nós trazemos no altar. E Jesus está observando como é que nós depositamos. O outro versículo: vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 moedas correspondentes a 1 quadrante. Um trabalho de tanto tempo, mas ela só tinha 2, ela não tinha muitas moedas. E Jesus, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Jesus está aqui, meus irmãos. O Senhor está aqui nos observando. Ele está vendo como é que nós fazemos tudo na nossa vida. O outro versículo, por favor. E chamando os seus discípulos, que somos nós, Jesus, olhando para nós, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre, ela depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Mais do que tudo, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrejava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós podemos servir a Deus. É quando nós podemos abençoar a vida das pessoas. Eu me lembro uma vez que eu e a Aura estávamos num determinado culto. E naquele dia, lá no Brasil, o único dinheiro que nós tínhamos era o dinheiro do nosso aluguel no Brasil. Isso é uma experiência nossa. Nós não podemos fazer da nossa experiência uma lei para o povo. A minha experiência é uma, a sua é outra. O que Deus pede a mim, Ele não pede a você. Ele pede a você aquilo que Ele quiser. Porque Ele prova o nosso coração. E o único dinheiro que nós tínhamos, lembra, Áurea? Era o dinheiro do nosso aluguel. Eram R$600, R$600, né? Ou 650, não sei, não me lembro. Era o dinheiro do nosso aluguel. Mas estavam fazendo um apelo para uma grande necessidade.
E eu senti no meu coração, de dar o dinheiro do nosso aluguel. Eu falei, eu não sei como que nós vamos pagar o aluguel, mas Deus estava falando comigo, dá o dinheiro do seu aluguel. Só que eu não sou sozinho, eu sou casado. Fica em pé aqui, Áurea, por favor. Eu sou casado, então a Áurea estava sentada do meu lado. E eu falei, Senhor, toca no coração da Áurea. Porque nós não somos dois, nós somos um. Então eu não posso querer uma coisa e ela outra. E eu estava orando em silêncio e Deus falando comigo, você dá o dinheiro do seu aluguel. Enquanto eu estava orando, a Áurea falou comigo, você já pensou quanto é que você quer dar? Eu falei, sim. Só que eu queria que você me falasse, quanto é que nós deveríamos dar? Ela falou sim comigo, o que eu estou sentindo de dar, não sei se você vai aprovar, mas eu estou sentindo de dar o dinheiro do nosso aluguel. Eu falei assim, mas eu não trouxe o cheque. Ela falou assim, mas eu trouxe. Eu falei, então eu vou assinar e você vai preencher. E eu assinei, ela preencheu. E nós fomos ao altar e levamos no altar. E colocamos lá no altar. E o nosso coração encheu de paz. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso. E quando eu me assentei. Uma pessoa veio e bateu no meu ombro por detrás. Falou, posso falar com o senhor um minutinho? Falei, sim. Aí eu saí, essa pessoa enfiou uma coisa dentro do meu bolso. Falou assim, Deus mandou eu te dar isso aqui. Aí eu voltei e sentei. Quando eu sentei, eram R$1.000. Eu tinha acabado de dar o dinheiro. Então Deus me devolveu o aluguel e mais R$400. Eu separei o aluguel e ainda tirei o dízimo. Aí eu falei, Áurea, vamos levar o dízimo? Levamos o dízimo. Quando eu sentei, a pastora Silvana veio e bateu no meu ombro e falou assim, Deus mandou eu te dar isso aqui. Eu dei R$100 de dízimo, ela me deu 200. Vocês estão entendendo? Então isso é uma experiência pessoal. Mas nós precisamos crer. Eu não estou falando para você tirar nada, não estou fazendo isso. Eu jamais faço isso. Eu estou contando uma experiência. Então, às vezes, uma pessoa dá muito, mas é porque está sobrando. Só porque está sobrando. E outro vem e com muito sacrifício, às vezes dá tudo. Vocês estão entendendo? Então, Deus, Ele dá graça aos humildes. Mas aos soberbos Ele resiste. Não é porque deu mais, porque deu menos, não. É porque Deus está vendo o nosso coração. A nossa vida. Meus irmãos, Deus está olhando para nós. Muitos de nós, todos nós estamos passando por lutas, muitas dificuldades. Mas Deus está vendo. E Ele vai nos abençoar. Mas para que Ele me abençoe, eu preciso ser humilde. E eu preciso reconhecer a minha limitação. Então, o outro texto que nós vamos ler, está em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, meus irmãos. Todos nós, diante de Deus, precisamos da misericórdia dEle, do amor dEle, da graça dEle na nossa vida. Então, propôs essa parábola, não é? Essa parábola, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Olha, e vê o outro e passa de longe. Às vezes eu vejo pessoas chegando aqui e vê um irmão e passa de longe. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus quer ver a nossa vida, a nossa atitude. Pode pôr o outro versículo. 2 homens subiram aonde? Ao templo. Com o propósito de quê? De orar. Mas um era fariseu, um era judeu, um judeu fiel, um judeu que cumpria as leis, e o outro era um publicano. Deixa no publicano lá ainda. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano.
Olha a atitude. Às vezes nós entramos aqui e uma pessoa entra arrogante e tem um humilde. E o que está humilde você despreza. Por quê? Por que é que nós fazemos isso? Isso em todo lugar, isso acontece, meus irmãos. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus está vendo as nossas atitudes, o nosso comportamento, como é que nós fazemos. Vamos ver o outro versículo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, orando para ele mesmo. Ele estava achando que estava orando para Deus. Não, Deus não ouve a oração do arrogante, da pessoa que é orgulhosa, da pessoa que vai... Deus não ouve. Deus quer ver o coração quebrantado e contrito. Nós temos que ser, meus irmãos, porque Deus contempla isso. Ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui. Olha lá, coitado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Muitas pessoas falam assim: eu dou o dízimo de tudo. Uma vez a pessoa falou assim: eu quero porque eu dou o dízimo. O dízimo é sua obrigação. Você não está dando dízimo para pastor, não? Que estupidez é essa? Você quer que a igreja faça a conta e te devolve tudo que você já deu? Porque essa pessoa não está dando para Deus, está dando, achando que ela está fazendo um favor. Vocês estão entendendo, amados? Isso é falta de humildade, de saber. Às vezes você não tem. Se você não tem, você não pode dar o que você não tem. Deus não pede para nós o que nós não temos. Quando Ele pede alguma coisa que nós não temos, Ele provê. Ele provê. Vocês estão entendendo? Então, o outro jejua 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, quanto ganho. O publicano, estando de pé, ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, ou seja, tenha compaixão de mim, tenha piedade de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que olha o que Jesus fala. Jesus veio, viu tudo isso, e fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Vocês entenderam? Pode acender só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Não deixa muito aqui, mas abaixa. Meus irmãos, Deus, Ele está vendo o nosso comportamento, as nossas atitudes. Pode abaixar um pouquinho. Abaixar um pouquinho a luz. Abaixar um pouco. Isso, mais. Pode abaixar mais. Deus, Ele olha para as nossas vidas. Vocês podem sentar, queridos. Mas é exatamente isso que acontece. Quando nós saímos de casa, Deus vê como é que nós saímos. Ele vê como foi que eu acordei. Qual foi o meu humor quando eu acordei? Comigo, com Deus, com a minha esposa, com os meus filhos. Às vezes é aquela guerra, aquele tumulto, aquela confusão, aí vem todo mundo crente para a igreja. E às vezes chega aqui e senta um lá, outro lá, outro lá, outro lá, porque não pode nem sentar junto. Eu pergunto para vocês, Deus se agrada disso? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu me lembro uma vez que Débora era pequenininha e nós fomos ao Brasil e visitando a nossa sogra, o nosso sogro, os pais de Áurea. A Débora chegou no quarto da dona Alda, que já está com o Senhor, dona Alda, e o Oscar. E lá de dentro do quarto, a Débora gritou: avó! Avó! E a dona Alda: que foi, minha filha, que foi? Deus não se agrada disso.
Lembra, Aure? Que é isso, minha filha? Vó. Ela viu uma determinada coisa e falou: Deus não se agrada disso. Uma criança. Existe um ditado no Brasil que fala: você vai ensinar o Pai Nosso para o seu vigário? Às vezes precisa. É o que mais precisa. Vocês estão entendendo, amados? Nós estamos vivendo, todos nós, numa época muito difícil. Num tempo em que nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo purificados. Estamos sendo preparados porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja. A igreja, ela é imaculada. Ela é sem ruga. Ela é lavada. Ela é purificada no sangue de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que parar de brincar de religiosidade, de religião, e sermos servos de Deus. O povo no mundo precisa ver que nós somos servos de Deus. Nós não somos religiosos. Às vezes nós somos muito orgulhosos. Orgulhosos demais. E aí nós perdemos a bênção de Deus. Meus irmãos, o povo de Israel, Deus falou: eu vou tirar vocês da escravidão do Egito, vou levá-los para a terra prometida. Mas tem um caminho para passar. Agora, esse caminho aqui, ele pode durar apenas um mês, dependendo da sua atitude, do seu comportamento, da sua forma de agir. Mas se você é uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, vai levar 40 anos. Às vezes a pessoa está lutando, e não consegue. Preste atenção. Preste atenção. Ah, porque o Senhor conhece o meu coração. Ah, como conhece? E como conhece? Porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos que ser humildes. Eu me lembro uma vez que o nosso pastor foi apresentar um bebê na igreja, e aquele pai era um pai arrogante. O pai estava lá, porque foi levar o filho para apresentar, e a esposa toda carinhosa com o bebê, e toda carinhosa com ele, mas a mula em pé do lado dela. E eu me lembro que o pastor virou para ele e falou assim: você quer ver essa criança feliz? Lembra disso, olha? Você quer ver essa criança feliz? Você quer ver essa criança crescer feliz, de verdade? Claro que eu quero, ele falou. Então ame a mãe dessa criança. Respeite a mãe dessa criança. Faça o melhor pela mãe dessa criança, que ela vai te amar, vai te respeitar e vai ser feliz. Vocês estão entendendo? Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ver a nossa limitação, nós temos que ver aonde é que nós estamos falhando e fazer o melhor. Porque os que se exaltam serão humilhados. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 3. Olha o que, capítulo 5 são as bem-aventuranças. Bem-aventurado é mais do que feliz, é felicíssimo, é agraciado. Bem-aventurados são quem? Vamos ler juntos? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Dos humildes, não é dos arrogantes não, meus irmãos. Existe pessoa que ela é orgulhosa de ser humilde. Eu sou humilde. O humilde não fala que é humilde, não. Ele é humilde. Vocês estão entendendo? O humilde fica quietinho. O humilde é humilde, mas bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes, não é dos arrogantes, não. Humildade é estar consciente, não é? Das nossas próprias limitações, é ter equilíbrio, simplicidade, modéstia, é saber que ser submisso, ter respeito, consideração, é ser sóbrio, despojado de orgulho, de vaidade. Isso é que é ser humilde. Por quê? Porque lá em Provérbios 16, 18, 19,
Olha o que está escrito. A soberba, o quê? Precede a ruína. É uma preparação para a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Às vezes você vê que uma pessoa já está indo para a ruína e para a queda por causa da altivez de espírito e por causa da soberba. Ah, você está me julgando? Não, a palavra já está falando. Essa semana eu falei sobre uma determinada pessoa, eu falei, essa pessoa vai colher o que ela está plantando. Que é isso? Porque está escrito que tudo aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então não tem como. Ah, você está me julgando? Não estou julgando, eu estou dizendo que está escrito. Ou você muda o seu comportamento, ou então você vai colher isso aí. Porque a soberba precede, é uma preparação para a ruína. E a altivez do espírito é para a queda. Vai cair, vai cair. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Meus irmãos, todos nós vivemos em grupos. Você vai ter uma festa, começa os grupinhos a se identificar. E aí você vê, pelos grupos você conhece a índole do povo. Eu estou falando demais? Não. Vai assim, igual um imã, assim, ó. Vai se juntando. Vão se juntando. Aí você vê direitinho se estão unidos ou não. Se está todo mundo no mesmo barco, no mesmo lugar, unidos ou não. Não é? Vamos ver. Eu coloquei aqui, não confunda aparência com humildade. Não confunda aparência com humildade. Muitos vivem nadando na maionese de uma falsa humildade, meus irmãos. A pessoa chega assim, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E quando você vê, aquilo ali é um bicho bravo que não vale nada. Só tem uma aparência de humildade. Vocês estão entendendo, meus queridos? Nós precisamos, por isso que eu sou o que eu sou, mas mude a sua forma de ser. Porque Deus resiste aos soberbos, Ele só dá graça aos humildes. É aos humildes que Ele dá graça. A pessoa que é humilde não precisa dizer que é humilde, porque ela é. Alguns vivem só um sonho, ou só no sonho da humildade, mas é só sonho. Muitos se orgulham de ser humildes. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de quê? De piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desse tipo de gente. Está escrito. Porque sei uma parte do texto de 2 Timóteo capítulo 3 que fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia, o poder. Foge desse tipo de gente. Aí você vê que tem uma pessoa falsa, arrogante, e tem uma turma rodeando. Você não tem discernimento, não? Você não tem discernimento, não? Ou você é igualzinho? Vocês estão entendendo, amados? Assim como a luz não combina com as trevas, o arrogante não combina com o humilde, não? Não combina. Por isso que os humildes, deles é o reino dos céus. É deles, não é do outro, não. O outro acha, eu vou, ele vai nada. Você vai ficar. É muito sério isso. É muito sério. Tendo forma de piedade, só tem uma aparência, sabe? Negando-lhe, entretanto, essa tradução fala o poder, mas é a eficácia. Na hora de agir, pula dessa altura. Na hora de agir, reganha a boca e fala e despreza e faz, não respeita ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Colossenses 2, 23. Tais coisas
Tem gente que fica medindo a vida dos outros, sabe? Tem alguns irmãos nas igrejas que eles ficam medindo a vida das pessoas. Não sou eu nem você que mede, não, é o Espírito Santo. Viu? Por isso que a Bíblia fala assim, examine-se, pois o homem o quê? A você mesmo, não é a vida dos outros, não. A vida do outro não é da minha conta. A vida do outro é da conta dele, de Deus. Se ele está errando, Deus vai tratar com ele, mas não sou eu que sou o fiscal da vida dele, não. É o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? É uma coisa muito séria. Ali, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Só tem aparência, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Existem pessoas, outro dia uma pessoa ligou para mim, alguém falou assim, tem essa pessoa aqui que ligou para a igreja, quer conversar com o senhor. Uma pessoa arrogante. Por que isso? Por que aquilo? Por que o seu? E julgando tudo quanto é igreja, eu falei assim, você é arrogante. E você precisa colocar a sua vida diante de Deus, seu arrogante. Você está achando que você é o quê? Só que ele achou que ele ia encontrar um pastor idiota, bobo, chato, você está entendendo? Não, eu pus ele no lugar dele. Eu falei, você é arrogante. Se vocês pegarem o último estudo bíblico que eu dei sobre Apocalipse, fala que a pessoa que não tem temor a Deus, que não tem respeito, mesmo no sofrimento, ela não se arrepende. Não há lugar de arrependimento, nem de mudança no coração de uma pessoa soberba. Não existe. Essas pessoas não vão se converter. Elas vão sofrer junto com o anticristo e elas irão para o inferno, está escrito. Leia lá em Apocalipse. Não há lugar para arrependimento nesses corações. Essa pessoa ligou para mim e falou assim, por que Deus mandou matar? Porque Deus já conhecia a índole. Existe um ditado no mundo que fala assim, corte o mal pela raiz. Existe um outro que fala assim, você está criando cobra na sua casa. Estão entendendo, amados? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Como que é que nós estamos agindo. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida. Uma vez eu trouxe para os jovens, há muito tempo atrás, a foto de um bebê. Um nenenzinho lindo. E eu pus a foto no telão e falei assim, o que vocês acham que essa criança, o que vocês veem nessa criança? Eu vejo doçura. Eu vejo paz. Eu vejo beleza. Eu vejo, cada um falou uma coisa melhor do que a outra. Aí eu pus a foto, falei assim, sabe quem que é essa criança? E pus a foto, é Hitler. Essa criança é o monstro que virou. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, Ele sabe até onde nós vamos. Por isso que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Vocês estão entendendo, amados? Quando Deus falava assim, vai lá e mata todo mundo, porque Ele já sabia que aquilo ali ia virar um Hitler também. Porque Ele sabe que existem milhares de pessoas que você pode falar de Deus para elas, e elas não vão querer. Aí a pessoa, eu falei lá no último estudo, que a pessoa fala assim, quem não vem pelo amor, não vem pela dor, não vai não. Às vezes, quanto maior a dor, maior é a blasfêmia. Vocês estão entendendo? Ou você vai por Jesus, que é a palavra, ou por mais nada, não existe outro caminho. Quem não vai pela graça, através de Jesus, não existe dor não. Porque vai lá e lê lá no Apocalipse, no final de tempo, que vai ter dor, que eles vão morder a língua de dor, e eles vão blasfemar, e não há lugar de arrependimento do coração desse povo. É só uma falsa humildade. As igrejas estão entupidas de crentes no plenário, no louvor, no altar pregando, que são falsos. Falsos. Vivem traindo, vivem fazendo coisa escondida. Estão entendendo? O pastor não pode saber. O fulano não pode saber. Você já deve estar lembrando um monte de coisa aí.
Vamos ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele o quê? No tempo oportuno, Ele te exalte, mas é no tempo oportuno, não é no seu tempo, não. Por que Deus não fez nada ainda? Porque você ainda não está pronto. A hora que você estiver pronto, Ele vai fazer. Enquanto você estiver perguntando, por que Ele não fez nada? Ele não vai fazer nada, não. Ele só faz quando eu estou pronto. O diabo não, ele faz na hora errada. Porque ele sabe que aí nós vamos aprontar mesmo. Nós não sabemos aproveitar nada. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí é Jesus falando. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Amém? Mas aprendei de quem? De mim. Aprendei de mim. Porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. Ah, porque eu tenho um gênio. Então você precisa de uma experiência que chama-se nascer de novo. Porque a hora que você nascer de novo, o seu gênio vai mudar. Mas enquanto você for velha criatura, você vai permanecer com esse gênio ruim até Jesus voltar. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo está falando, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Seja moderado, seja humilde. Seja humilde. Porque Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. E o reino dos céus é do que é humilde de espírito. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Por que é que nós fazemos preferências? É lógico, meus irmãos, que existem pessoas que são mais chegadas a você, como quando Jesus. Mas o fato de um ser mais chegado do que você, não faz você desprezar o outro. Você está entendendo? E muito menos falar mal do outro. Muito menos falar mal do outro. Muito menos queimar o filme do outro. Muito menos fazer alguma coisa que você vai colocar o outro a seu favor, do seu lado, mas contra o outro. Outro dia, numa reunião aqui, eu falei assim, olha, a visão tem que ser uma. Igual eu e Áurea, antes de casarmos, nós éramos dois, mas depois que nós casamos, nós nos tornamos um. Então, tudo é em comum acordo. Não é o meu carro, o meu dinheiro, não, é o nosso carro, é o nosso dinheiro, é a nossa conta bancária, é a nossa casa, é a nossa família, é nosso, porque nós não somos dois, nós somos um. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, amados? Então, eu ia falar uma coisa e me perdi aqui, mas nós temos que ter esse mesmo sentimento, e às vezes nós fazemos diferença com as pessoas. E ignoramos as pessoas. Escolhemos as pessoas. Nós temos que ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Sim. E falando numa reunião aqui, eu falei assim, a visão tem que ser uma. Uma. Por exemplo, nós somos aqui um corpo que se chama igreja. E nesse corpo, nós temos uma coisa que se chama hierarquia. Tem o pastor, tem os pastores auxiliares, tem os obreiros, mas tem o pastor. Vocês estão entendendo? Enquanto for para a graça de Deus, eu serei o pastor. Mas eu não tenho que exigir nada, não. Você que tem que entender isso e respeitar isso.
Vocês estão entendendo? Eu não tenho que pedir nada, falar nada. Isso depende de cada um. Por quê? Visão. A visão minha é uma. A visão com visão da divisão. A visão tem que ser uma. Se você tem outra visão, então caça um lugar para servir a sua visão. Você está entendendo? Porque aqui tem uma visão. Aqui tem uma visão. Então, quando você não vê eu e Áurea em algum lugar, por favor. Quando você não vê eu e Áurea em algum lugar, é porque na maioria nós não fomos comunicados. Vocês estão entendendo? Porque quando nós somos comunicados e chamados, nós vamos. Nós vamos. Agora, se nós tivermos alguma coisa muito séria, um compromisso que não tem jeito, nós avisamos. Nós não vamos ir, mas avisa aí por que nós não vamos. Vocês estão entendendo, amados? Porque a gente tem que ser humilde. A gente tem que saber que nós estamos num corpo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos ver Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós, vocês estão vendo que é tudo para nós? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Eu tenho Jesus. Não tem, não. A forma que você vive mostra que você não tem Jesus. Uma vez uma moça indecentemente vestida num lugar, virou para mim, eu não perguntei nada, não falei nada com ela, mas ela veio atrevidamente, e quando a pessoa atrevidamente vem falar comigo, eu respondo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo. Eu falei, não, minha filha. Eu não ia te falar nada, mas já que agora você veio me falar, eu vou te falar, você é templo de pomba gira. Você é templo de um espírito maligno, mas do Espírito Santo não. Vocês estão entendendo? Aí vem um crente todo amoroso e abraça a pombagira e vai com a pombagira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para falar, não, eu sou diferente. É assim, graças a Deus. Um dia o moço falou assim, o meu anjo não vai com o seu. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Porque se você dissesse que o seu anjo combina com o meu, aí eu ia buscar Deus e falar, o que é que está acontecendo comigo? Porque eu sei por qual caminho que você anda. Sai de mim, Satanás. Espírito enganador, espírito mentiroso. Falsa humildade. Vocês estão entendendo, amados? Só que nós não temos coragem de falar. Nós ficamos falsos, igualzinho a eles. O arrogante não tem medo de falar. E nós ficamos com medo de falar. Sabe por quê? Porque nós não queremos ficar mal na fita. Não queremos queimar o nosso filme. Tende em vós, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, hein? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quem que tornou-se obediente até a morte, morte de cruz? Por que então que eu vou ser desobediente? Eu preciso ter em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas isso só acontece se eu tiver Jesus de verdade. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, tão perto de Cristo, mas sem salvação. Quantas pessoas perto, mas sem salvação. Judas viveu ao lado de Jesus. Tudo que os outros discípulos receberam, Judas recebeu. Jesus ainda chamou amigo. Amigo, a que vieste, amigo? A que vieste? E ele beijou Jesus. Jesus falou, é assim que você me trai? Com um beijo. Mas Judas decidiu ser Judas. Você aqui só não recebe o melhor de Deus se você decide não receber. Mas se você não receber, não sou eu que vou tratar com você, não. É Deus. É Deus.
Porque Ele trata com cada um de nós. Com cada um individualmente. Individualmente. Então, Ele, Jesus, se humilhou até a morte. E morte de cruz. Tiago 4,6. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, eu quero voltar aqui e falar. Todos nós estamos passando por um tempo diferente. Um tempo difícil. Todo mundo está no meio da pandemia. Todo mundo. Ontem nós ouvimos uma mensagem de uma pessoa tremendamente sofrida porque faleceu alguém da família. Só que essa pessoa é crente, é servo de Deus, conhece a palavra de Deus há anos, sempre serviu a Deus na igreja, sempre, e agora uma pessoa da família morreu, então para ela Deus morreu, acabou tudo. Eu falei, você sabe por quê? Porque ela colocou essa pessoa acima de Deus, acima do Pai, acima do Filho, acima do Espírito Santo, acima da graça de Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa não é a única pessoa que perdeu alguém na família, não. Vai lá no cemitério. Vai num velório que você vai ver caixão de adulto, caixão de criança, caixão de bebê. Então, aí a pessoa fica, é como se acabou tudo. Não, não acabou não. Deus é vivo. Deus é poderoso. Então, você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Deus quer te abençoar. Deus quer desembaraçar a sua vida. Deus quer desembaraçar o nosso caminho, a nossa vida. Deus quer fazer isso porque Ele é o único que verdadeiramente desembaraça o nosso caminho. Ele é o único que transforma qualquer maldição em bênção. Ele é o nosso Jeová Jirê, o nosso provedor em todas as áreas. Ele é o nosso Jeová Rafá, é o Deus que nos cura. Ele é o nosso Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira da vitória. É o Tzidkenu Yavé, a nossa justiça Ele é. Ele é o Shalom, Ele é a nossa paz. Ele é o Hashem, o Senhor. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus está aqui, meus irmãos. Deus quer abençoar a minha e a sua vida. Mas Ele dá graça aos humildes. Eu torno a dizer, humildade não é aparência. Humildade é aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro de nós. Uma vez, uma criança pobre estava na porta de uma igreja. Estava tendo uma festa muito bonita. E todas as pessoas estavam elegantemente vestidas. E uma criança queria entrar, mas ela era pobre, ela não estava bem vestida, estava descalça. Ela não podia entrar. E ela sentada lá fora. E chegou um homem perto dela e falou, por que você está aqui fora? Porque eles não me deixaram entrar. Aí essa pessoa falou assim, não fique triste, porque a mim também não me deixaram entrar. Era Jesus. Por isso que em Apocalipse 3:20 está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Jesus batendo na porta da igreja. Não era de um boteco, não. Não era de um bar, não. Na porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, que as portas desse lugar, da minha casa, da sua vida, nunca esteja fechado para Jesus.
Porque aonde ele entra, ele muda a nossa história. Uma moça que se converteu aqui na nossa igreja, Laura Mass, ela escreveu o testemunho dela, Inside These Doors, uma americana, por dentro dessas portas. E no testemunho dela ela fala, se você nunca entrou por essas portas, passe um dia por elas. Porque quando você passar, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Um dia o pastor Zakar, lembra? O pastor Zakar não, pastor Pratap Singh, da Índia. Pratap Singh, da Índia. Ele pregando aqui, ele falou assim, eu vim de um lugar pobre, de uma família pobre, na Índia. Eu não conhecia um país de primeiro mundo. Não conhecia. Mas por causa que eu entreguei minha vida para Jesus e Deus mudou minha vida, eu fui convidado para vir aos Estados Unidos. E pela primeira vez eu entrei dentro de um avião. Não conhecia nada. E vim parar nos Estados Unidos. E alguém estava lá fora me esperando. Eu passei pela imigração. Só que antigamente era tudo diferente, né? Eu cheguei aqui em 87, então era tudo diferente agora. Então, ele falou, quando eu cheguei, eu via todo mundo passando por uma porta. Mas a porta não tinha maçaneta. A pessoa passava, falando, como que essa pessoa passou? Ele ficava de longe, ele falou, para não pagar mico, né? Ele ficou com o carrinho dele, com a mala assim, esperando. Quem é que abre essa porta? Tem alguém que vê aí, puxa alguma coisa? Tem alguém que vê. E ele ficou observando. Aí ele falou assim, que viu que quando a pessoa chegava perto da porta, a porta abria sozinha. Aí ele olhava, quem está puxando essa porta? Ele não conhecia isso. Porta eletrônica. Aí ele viu que era só o quê? Chegar perto da porta. Aí ele disse que pegou o carrinho dele e veio. Esperou todo mundo ir. Quando ele chegou perto da porta, a porta abriu. E ele passou. Aí ele falou assim, pastor Paulo, ele falou assim, quando eu cheguei perto da porta, a porta abriu. E eu passei. E quando eu passei, Jesus falou dentro de mim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Todo aquele que se aproximar de mim, a porta vai abrir. E você vai passar. E você vai entrar num pasto verdejante. Não fique como espectador. Tem gente que fica olhando. Quero ver o que aquele ali vai passar. E ele passa. Enquanto você fica de espectador, vigiando a vida dos outros. Passe pela porta. Porque a porta é Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Não existe coisa mais maravilhosa do que você ter uma experiência com Jesus. Porque quando você tem uma experiência com Jesus, aconteça o que acontecer, você está com Jesus. O Salmo 23 em hebraico fala, Adonai Roi, Adonai Roi, Lexal, Adonai Roi. O Senhor é o meu pastor. E isso me é suficiente. É isso que está escrito. Não é, e nada me faltará, não. O que está escrito é, o Senhor é o meu pastor. E se eu tiver carro, ótimo. Se eu não tiver, Ele me satisfaz.
Se eu tiver casa, ótimo. Se não tiver, Ele me satisfaz. Adonai Roi, Adonai Roi. Lexá, Lexá. Adonai Roi. O Senhor é o meu pastor, e isso me basta. Isto me é suficiente. Mas nós ficamos medindo as coisas, porque nós nos esquecemos que nós precisamos ser igual a Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Seja humilde. Humilhe-se na presença do Senhor. Humilhe-se na presença do Senhor. E Ele vai te exaltar no tempo dEle. Feche os seus olhos. Eu sei que você tem pedidos. Você deve estar passando por lutas. Cada um na sua luta, na sua dificuldade. Mas o Senhor está aqui. Ele está aqui. E Ele quer nos abençoar. Deus é a pessoa mais interessada em cada um de nós. Ele que nos ama. Não existe um amor maior do que o amor do Senhor, de dar a sua vida por todos nós. Não existe. Não existe. Pode deixar do jeito que está, querido. Deixa do jeito que está. Deixa a luz do jeito que está. Estava. Coloque a sua vida na presença de Deus. Olhe para dentro de você mesmo e veja onde que você está falhando. Se você está falhando, às vezes você está fazendo tudo certo, mas Jesus fala, está faltando uma coisa. Jesus está aqui. O Senhor está neste lugar. Ele está aqui para nos abençoar. Ele quer hoje lavar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele é o único que pode desembaraçar o nosso caminho. Mas eu preciso entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas, é contra o mundo espiritual. E o mundo espiritual sabe se eu estou verdadeiramente na presença de Deus ou não. Ó Pai, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos aqui agora. O Senhor sabe da luta de cada um. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. O Senhor sabe o que é que pode ser feito para mudar toda a situação na nossa vida. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Se o Senhor vier agora, será a melhor coisa, vai ser a melhor coisa para todos nós. Mas se o Senhor não vier, ajuda-nos na nossa caminhada, para que possamos, ó Deus, caminhar com o coração quebrantado e contrito, mas de cabeça erguida pela vitória. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos. Olha para o pedido de cada um agora. Contempla a nossa situação e responde a cada um com o livramento, com a vitória, para a glória do teu santo nome. Mostra para cada um de nós o sinal do teu favor, porque nós precisamos de ti. Nós contamos com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós não temos outro bem senão a Ti. Abençoa com paz os Teus filhos. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Pode deixar a luz assim, do jeito que está. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Preste atenção na sua vida. E fale com Deus. Me mostra
Tem um versículo que me acompanha desde quando eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus no dia 13 de novembro de 1971. E fui batizado no dia 25 de maio de 1972. Mas lá no dia 13 de novembro de 1971 eu aprendi Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus quer nos ensinar, nos instruir e nos aconselhar. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, nesse momento, passar para os dízimos e as ofertas. Obrigado. O Joãozinho, pequenininho, é o meu fisioterapeuta, que quase me mata, mas eu estou ficando bem. Graças a Deus. Outro dia eu fui lá e ele falou assim, chegou a caveira agora para diminuir muito, né? O dízimo e a oferta é a prova da nossa fidelidade e da nossa generosidade. É um privilégio que nós temos de servirmos a Deus com aquilo que Deus, um pouco daquilo que Deus nos tem dado. O dízimo é a 10ª do que nós ganhamos. E a oferta é conforme está no seu coração. Mas a palavra de Deus fala que Deus ama quem dá com alegria. Não é com tristeza. Não é com sentimento ruim, mas com alegria. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, por esse momento precioso, quando podemos trazer no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos te suplicar, Senhor, abençoe a cada um dos teus filhos, para que não falte absolutamente nada na vida de cada um, ó Deus. O Senhor tem sido o nosso Jeová Jirê e o nosso Jeová Ierê, o Deus que provê e o Deus que vê todas as coisas. Queremos nesse momento ainda pedir a Ti que o Senhor abençoe a vida do nosso presbítero Jandir, que tem estado esse tempo todo sem poder vir por causa da sua esposa que está internada, irmã Osideia. Abençoa a vida da irmã Osideia. Dá para ela a Tua bênção e a Tua vitória. Alivia o sofrimento da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E nós clamamos a Ti pela vida dela e pela vida do presbítero, que tem quase 70 anos de casado, ó Pai. Abençoa essas vidas, abençoa aqueles que estão enfermos, a irmã Francisca, que foi acometida de reumatismo, que não pôde vir hoje com seu marido, o irmão João, e todas as pessoas que não puderam estar aqui. Abençoa cada um, em nome de Jesus, e recebe o nosso dízimo e a nossa oferta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você trouxe, pode trazer no altar. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Amém, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Agora pode acender a luz. Cadê o nosso? Já foi trocar de roupa.
Amém. Pode acender as luzes aí. Irmã Néia, você quer apresentar os visitantes então? Vocês entenderam a mensagem? Amém? Glória a Deus. A paz, boa tarde, irmãos. Gostaria de conhecer aquele ou você que nos visita pela primeira vez. Você pode colocar a sua mão. Amém. Como é seu nome? Elvésio Júnior. Você é amigo? Amém. Muito bem-vindo, Elvésio, né? Amém. Mais alguém? Não? Vamos fazer como o pastor Wagner costuma fazer? Vamos ficar de pé? Amém? Eu sei que na internet também deve ter alguém que está nos visitando pela primeira vez, né? Então nós vamos virar para a internet. Elvésio, você já vai ter o privilégio de falar para a pessoa assim que ela vai ser bem-vinda em nome de Jesus em estar conosco. Nós vamos falar, ó, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Bem-vindo, Elvésio. Espero que bem fique, né? Se não tem um lar espiritual. Amém? Os avisos vão ser postos aqui? Já foram? Amém. Vamos ter os nossos avisos aqui, pastor Wagner. Tá tudo bem? Amém. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. Amém? Não esqueça de dar o seu like nas nossas redes sociais, tá? Como o pastor Wagner sempre tem lembrado para cada um de nós, cada vez que você dá o seu like, você nos promove a igreja e mais pessoas têm visão e nós vamos poder ter mais espaço nessa área, tá bom? Muito obrigada, boa semana. Obrigado, Néia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por você, Júnior, que está nos visitando hoje. Que Deus te abençoe ricamente. Volte mais vezes, quando você puder. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente mesmo. Abençoar todos os que estão online, os que não puderam vir. E que no próximo domingo nós possamos estar aqui e nós vamos ter culto de ceia do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Quero agradecer aos atores. Pastor Wagner, o Antônio, o Júnior, né, Angola, e a Ângela, né, fez o papel da viúva pobre. Que Deus abençoe a cada um de vocês e louvo a Deus pela sua presença aqui hoje. Vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, por mais esse domingo na tua presença. Te louvamos pela tua palavra que foi ministrada, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Derrama sobre nós a tua bênção e a tua vitória para a glória do teu santo nome. Leva-nos debaixo da tua proteção e que cada um possa experimentar o sinal do teu favor esta semana. Em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer ao pessoal do louvor que nos ajudou, o pessoal da multimídia, da mesa, da transmissão. Que Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado. E que Deus abençoe a nossa turma que está viajando, cada um deles, em nome de Jesus.